Fala galera, tudo bem? Meu nome é Roberto Falcione, sou professor de História e em nome da SAI Digital sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Vamos dar continuidade ao nosso tema das doutrinas e novas formas de pensamento do século XIX, agora sobre o socialismo. A página que vocês podem nos acompanhar, 661, aula 2, seria bacana vocês terem em mãos o livro da SAI, para que vocês possam pausar, fazer uma leitura, fazer algum questionamento, vocês querem marcar algum comentário, seria bacana vocês fazerem isso tudo junto com o livro da SAI. Vamos lá então? Hoje nosso tema será então as doutrinas da segunda metade do século XIX, principalmente o movimento socialista, utópico, científico e o anarquista. Na aula anterior falamos sobre essas respostas aqui do liberalismo. O professor Roberto pediu para que vocês respondessem quais direitos naturais que o liberalismo propõe. Direito à vida, propriedade, liberdade e igualdade perante a lei. B. Quais as principais características do liberalismo? A não intervenção do Estado. Na aula passada nós comentamos sobre isso. Letra C. Quais correntes de pensamento se opuseram ao liberalismo? Em termos conservadores, o absolutismo. Em termos progressistas, diversas correntes socialistas. Agora sim, vamos entrar então nessa aula. Vamos falar assim que o liberalismo ele tem uma representação de pensamento e ideologia burguesa, né? Eles acreditam nesse desenvolvimento, no progresso, no positivismo. Podemos colocar também o liberalismo como as ideias de desenvolvimento econômico voltadas ao pensamento e ideias da burguesia e os trabalhadores. E o pensamento que colocasse uma ideia de igualdade social, de desenvolvimento da classe popular, da classe trabalhadora, quem fizeram esses tipos de pensamentos que depois vão entrar em conflito, em choque, né? Então, assim, nós colocamos eles como socialistas, são três correntes: socialismo utópico, socialismo científico e o anarquismo. Esses são, então, os socialismos, né, porque pensam numa ideia de social, de igualdade. A ideia primeira, utópica, vem de uma crítica. Os autores Karl Marx e Friedrich Engels criticam eles, dizendo que eles não explicam como chegar nessa sociedade socialista, por isso são chamados de utópicos, mas eles imaginam uma sociedade mais justa, imaginam uma sociedade mais igualitária, mas não explicam como chegar nessa prática, nesta sociedade. Por isso são pejorativamente chamados de utópicos pelo Karl Marx, que é o do socialismo científico. Destaque para Robert Owen, Saint-Simon e Comte Saint-Simon e Fourier. Charles Fourier são os três socialistas utópicos, tiveram experiências, chegaram a implantar a sua sociedade, principalmente em modelo de cooperativismo, uma espécie de cooperativa onde pegavam o que plantavam, dividiam em todos iguais, mas eles não... o que o Marx está dizendo que o socialismo utópico não supera os problemas sociais, os problemas da sociedade, da desigualdade. Ela apenas cria uma ideia fechada, como se fosse uma cúpula de vidro, onde você coloca tudo montado. Mas como se chegar lá? Aí perguntaram para o Marx, muito bem. Então, já que nós somos utópicos, que vem da palavra fantasia, ou seja, lugar que não existe, então... diga para nós, Karl Marx, como chegar a uma sociedade onde todos os problemas sociais poderiam ser, então, superados? Segundo Karl Marx, através de uma revolução. Está aqui o meio dele para ele enfrentar todos os problemas através de uma revolução. Você iria, então, através de uma tomada violenta, armada, segundo Karl Marx. É aí que vem, então, no seu livro, O Manifesto Comunista, de 1848. Ele coloca lá no seu livro, 10 passos de como implantar num país, no seu país, um sistema comunista. Dentre eles, estava lá dizendo que você tem que tomar o poder. Através de tomando o poder, você vai criar depois um exército que vai fazer a proteção, porque os grupos da burguesia, do liberalismo, vão depois, claro, ter uma reação, e para você manter isso, você teria que manter o controle do Estado. Então, para Karl Marx, tomar o Estado é o primeiro caminho para você implantar o comunismo. Depois você vai acabar com a propriedade privada, você vai fazer a expropriação, você vai fazer o sistema de expropriação industrial, vai fazer expropriação dos meios de produção, você vai fazer uma reforma agrária. Ele vai dando 10 passos para se implantar um sistema comunista em seu país, ou um sistema socialista. Porque ele passou os passos, então ele se autoproclamou dizendo que tinha um método, e esse método, segundo ele, daria para eles o pedestal de dizer que eles eram socialistas científicos, diferente do Charles
o Fourier, Robert Owen quanto Saint-Simon, que eles imaginavam uma sociedade superada pelos problemas, mas não explicavam como se chegar nelas. Então o Karl Marx chamavam eles de utópicos e eu, Karl Marx, acreditava que eles eram científicos, socialistas científicos que estavam aplicando e explicando como chegar nessa sociedade que os problemas sociais seriam superados. O principal livro, o Manifesto Comunista, na verdade ele não foi lançado como um livro, mas vários tipos de artigos de jornais, na Gazeta Renana, nos jornais socialistas da época, depois ele foi reunido tudo e transformado no livro que fala muito sobre a luta de classe, que é como motor da história, e as ideias que ele vai então desenvolvendo em torno do capitalismo. Ele vai criticando e falando quais são os problemas do capitalismo. Se Karl Marx acreditava que para você criar uma sociedade com a superação dos problemas da desigualdade, da miséria, da pobreza, estava na luta de classes, tinha que tomar os trabalhadores se unirem, inclusive o livro termina dizendo, trabalhadores do mundo, univos, né, se unam. Ele imagina que os trabalhadores deveriam tomar o poder, tomar o Estado para implantar o comunismo. Já os anarquistas, um outro movimento do século XIX, eram contra a classe burguesa, eram contra o pensamento liberal. No entanto, uma coisa, eles entravam em discussão entre Karl Marx, os marxistas, os socialistas científicos e o anarquismo. Para o anarquismo, o problema, para acabar e superar os problemas sociais, não era tomando o poder, pelo contrário, era destruindo o poder. Então nós temos aqui a palavra anarquista para a gente discutir bastante aqui. Então, anarquia. Por que eu estou focando muito nisso? Hoje nós temos um senso comum, a palavra anarquia dá a sensação de isso é de bagunça, é porque não tem organização, não tem ordem, é uma anarquia isso, vocês não usam esse termo? Qual que é historicamente o significado da palavra, pelo menos nesse contexto que nos interessa para entendermos a matéria? A letra A é a negação. Não tem poder. Arquia é poder. Se você está negando o poder, significa que a anarquia é contra todo tipo de poder, inclusive o Estado. Para Karl Marx, a fonte de toda a desigualdade, a fonte de toda a miséria e toda a pobreza é a propriedade privada. Logo a propriedade privada tanto defendida pelo liberalismo. Para os anarquistas, a fonte de toda a miséria, a fonte de toda a pobreza e toda a desigualdade social é toda forma de poder, inclusive o Estado, inclusive a propriedade. Inclusive as leis, inclusive a religião, inclusive tudo. Nossa, isso aí é loucura. Dá para imaginar uma sociedade onde não há nada, não há leis, não há polícia, não há regra, não há religião, não tem propriedade, não tem Estado, não tem governo? Como que pode existir uma sociedade assim? Alguém já fez uma experiência louca dessa? Sim. Alguém que está assistindo aí também aqui do Paraná, o professor Roberto está aqui no Paraná, aqui em Curitiba, fazendo essas videoaulas para vocês. A experiência anarquista próxima ali do século XIX, ali no início do século XX, tivemos uma experiência aqui no Brasil, na cidade de Palmeira, aqui no Paraná, 30 quilômetros de Ponta Grossa, uma cidade próxima de Curitiba, chamada Colônia Santa Cecília. Foram imigrantes italianos que vieram aqui, sobre a organização de Giuseppe. Fundaram essa colônia com a proposta, ele pelo menos com a proposta de Reginaldo
com a proposta de montar uma sociedade anarquista. Nem todos das famílias italianas que vieram tinham essa proposta, mas ele acabou iniciando a colônia Santa Cecília com as ideias, com a ideologia anarquista. É muito interessante, se você tiver a oportunidade, coloquem lá Colônia Santa Cecília, História da Colônia Santa Cecília no Google, para vocês verem alguns relatos. Ele fez uma questão até de documentar, registrar como que foi o dia a dia da implantação de uma sociedade anarquista, sem leis, sem propriedade, sem regras, baseado inclusive o que o anarquismo prega muito, chamado amor livre, que seria pessoas que não estariam presas a um casamento, a um relacionamento único. Eu sei que isso tá... Você aí em sua casa está assim, ixi, sei não, hein, essa história aí. Mas deem uma pesquisada. Anarquismo, experiência Colônia Santa Cecília, Primeira República, Paraná, cidade de Palmeira. Vale a pena vocês darem uma pesquisada, é uma história muito interessante. Para casa, meninos, respondam para nós aí, chamado socialismo científico ou marxismo, formulado por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, propunha superar o capitalismo, reduzir o papel do Estado, supressão de toda a legislação, ou a letra D, realização de sucessivas reformas. Pausem aí, vocês têm também no livro, respondem em casa com calma. Próxima aula vamos responder juntos. Desejar a todos vocês um bom estudo. Até a próxima aula. Muita força, muito foco, muita energia positiva nos estudos de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!